Olá, tudo bem? Nossa aula de hoje tem o tema no templo e de casa em casa. A ênfase no templo e a ênfase nos lares. Nós estamos aqui dentro da nossa linha de raciocínio de que os pequenos grupos eles estão nas escrituras e isso tem a ver com o fundamento bíblico. Então, e eu escolhi um texto aqui que é muito conhecido de todos nós, que é Atos capítulo 2, dos versículos 42 a 47, onde parece que há esta ênfase no templo e de casa em casa. Então está escrito assim: Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Eu estou lendo na revista King James. É assim, fica invertido, né? Mas é a versão atualizada da King James comemoração de 400 anos, sempre com uma versão muito interessante, a versão do Rei Tiago, né? Bom, Atos 2, 42 a 47 parece nos dizer que existe essa possibilidade. A reunião que acontecia no pátio do templo e também a reunião que acontecia nas casas. Com isso, eu estou pontuando que a igreja não deve ser uma igreja em casas. Não deve ser uma igreja em que tudo é transferido para a casa, mas uma igreja que funcione de maneira cultica no grande grupo, tendo as casas como uma extensão, como uma continuidade ao longo da semana, para que haja comunhão, para que haja crescimento e para que haja envolvimento e, enfim, uma série de coisas. Então eu vou dividir esta nossa aula e o PDF dos nossos PowerPoints acompanhará, estará disponível aqui na nossa plataforma. Praticamente todo o nosso trabalho neste curso será assim. Nós teremos uma aula, uma videoaula aqui e um PDF dos nossos PowerPoints que acompanha, porque esse é um material, é uma linha muito prática, não teórica, ou pelo menos é uma expressão da teoria. Então, minha ideia não é trabalhar com vocês com livros e livros sobre pequenos grupos, mas com ênfases que realmente, de alguma forma, façam sentido na vida de cada um. Então, nós teremos muitos PowerPoints aqui, e isso tudo vai como PDF para você. Eu disponibilizo sempre assim que a videoaula vai ao ar, os PDFs vão também. Então, por que é que eu estou fazendo a defesa que precisa ter culto e casas? Porque o culto é o local da expressão transcendente. Quando a gente fala isso, é porque o culto é o momento do nosso relacionamento com o divino, com o etéreo, no sentido de metafísico. E isso é um diálogo que nós temos com o Senhor. O Senhor dos Senhores é Deus de todos os povos, não tocável, porque não é algo físico. O Senhor compõe, o que o Senhor é para nós é o Criador dos céus e da terra,
que nunca se ausentou da sua criação e que se relaciona conosco dessa maneira. Foi trazido ao nosso entendimento pelas Escrituras e foi explicado nos mínimos detalhes pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então esse culto ao Senhor, ele não é um culto coloquial, não é uma conversa como se conversa com uma pessoa. Implica o temor, implica a adoração, implica um relacionamento da criatura com o Criador. Não é uma conversa de deuses entre deuses e também não é uma conversa entre humanos. É uma conversa, é um diálogo, é uma postura entre a criatura, a redimida e o seu Criador. Você percebe que o nível de diálogo é intenso, profundo, solene. Então, isso é o culto. E isso se faz em culto. Pequeno grupo não é culto. Pequeno grupo é uma estratégia. Culto é outra coisa. Primeiro eu quero falar sobre o culto. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, se vocês me derem a liberdade, eu sempre vou abrir a escritura aqui, ler o texto e para que juntos possamos pensar. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, está escrito assim: Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Na revista atualizada, ao meio da revista atualizada, está escrito culto racional. Aqui eu estou utilizando a King James, está escrito que é o vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que é o culto? Primeiro de tudo, é público. Veja só, tem uma diferença. Ele é público porque as portas estão abertas. A igreja tem horário marcado, definido. Muitas vezes está publicado na página da internet, na página das redes sociais. No culto, Deus fala por sua palavra e nós respondemos. E respondemos, muitas vezes, pela quietude. Enquanto o pregador está expondo a palavra, nós não nos levantamos e dizemos: olha, eu não entendi isso, olha, eu gostaria de dizer outra coisa, olha, eu acho que não está assim. Nós não fazemos isso. Uma pregação, uma exposição em um culto público, a nossa participação é com a audição e com as reflexões, obviamente, que fazemos, iluminados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ilumina a Escritura. Esse é um dos pontos muito importantes relacionados à revelação de Deus, relacionados ao relacionamento, à maneira como Deus trata conosco em relação à construção das Escrituras. Ele se auto-revelou, ele inspirou autores para que a Escritura fosse constituída e depois ele ilumina a todo aquele que lê a Escritura para entendê-la. Olha, isso é uma coisa muito transcendental. A ênfase recai sobre Deus. Então, no culto, o culto é ao Senhor. Não é culto a pessoas. Não interessa o que as pessoas achem do culto. Importa adorá-lo em espírito e em verdade. Porque o culto é uma resposta à autorrevelação de Deus. Ele se revelou, ele disse como deveria ser adorado, e nós o fazemos isso no culto público. Então esse é um trabalho de transcendência, esse é um trabalho de adoração, de convivência com o Senhor. Nós somos ensinados
nas Escrituras a termos uma relação clara com Deus. E essa relação, certamente, são muitas as instruções quanto às relações que nós devemos ter com Deus. Mas veja essa, narrada por Paulo, escrita por Paulo em Filipenses 1, versículos 27 e 28. É uma instrução. Portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, para que dessa forma, quer eu vá e vos veja, quer tão somente ouça a vosso respeito em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firmes num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica, sem de maneira alguma vos deixardes constranger por aqueles que se opõem à vossa fé. Para eles, isso é sinal de perdição, entretanto para vós, de salvação, e isso vem da parte de Deus. Na nossa relação com Deus, parece-nos que as Escrituras dizem que orar deveria ser um costume. Portai-vos com dignidade com Deus. Parece que a prática cristã deveria estar na nossa vida. Parece que o hábito de buscar a sobriedade, buscar o certo, buscar entender a realidade das coisas, deveria ser um fruto da nossa relação com Deus. E de tudo isso, do costume de orar, da prática cristã diária, do hábito de busca do que é certo, isso deveria resultar em um maravilhoso testemunho. Como uma plantinha que é germinada e cresce num testemunho da glória de Deus. Mas uma semente e uma simples folhagem podem testemunhar da glória de Deus? Podem, porque elas testemunham de alguma coisa que é o poder de Deus. Por isso, na nossa relação com Deus, nós podemos testemunhar do seu poder, não é? Ao menos para ficarmos parecidos com uma plantinha. Bom, tudo isso por quê? Porque a Bíblia é a nossa palavra final. E onde é que nós compreendemos isso? No culto. Quando no culto nós somos ministrados por ela. Ela é o centro, ela é útil, ela é eficaz. Somente as Escrituras e as Escrituras nos ensinam a termos uma relação com Deus baseada em coisas como reverência e alegria, confissão e carência. Sabe o que são essas coisas? Essas coisas estão próximas do conceito de princípio regulador de culto. Diante do Senhor, a reverência digna e, ao mesmo tempo, a alegria da salvação. Diante do Senhor, a confissão dos pecados e, ao mesmo tempo, a dependência que o Senhor perdoe os nossos pecados. Isso é culto. Então, nós somos ensinados a viver de maneira cultica ao Senhor. E esse é o exercício da transcendência. Podemos falar um pouco sobre outra coisa agora? Falemos sobre imanência. A diferença de transcendência para imanência é que o conceito de transcendência é um conceito cultico. E o conceito de imanência é um conceito não exatamente da lida do humano para o metafísico, mas do físico para com o físico. O conceito de imanência é um conceito de proximidade palpável, de toque, de convivência, de sentidos fenomenais ou os sentidos físicos que temos. E não tem como nós termos essa relação dessa maneira, assim, com o transcendente Deus, mas tem como ter com o nosso próximo, quando tocamos as nossas mãos uns com os outros. Isso é um privilégio. E essa imanência, então, ela é ensinada nas Escrituras. Isso está em Atos 2:46, como nós já lemos aqui, em Atos 5:42, em Atos 20:20. E o que é a imanência, então? A imanência é
o envolvimento, o acompanhamento, a caminhada, a amizade que faz crescer. O que é o crescimento por amizade? É o desenvolvimento do ser humano, é a convivência de um com o outro e juntos uma milha a mais. Então a imanência, ela normalmente é desenvolvida em uma estrutura facilitada. Por exemplo, dentro de uma casa onde nós reunimos normalmente os pequenos grupos, né? As responsabilidades são administráveis ou mais facilmente administráveis. O nível de prestação de contas, porque as pessoas se conhecem umas às outras, normalmente é muito alto, o que é uma coisa muito boa. E o cuidado dos membros, o cuidado mútuo dos membros, fortalece a interatividade. O que é a interatividade? A relação com o ser humano. Eu acho magnífico uma passagem do Evangelho de João. Eu não vou ler toda a passagem para não também gastar um tempo enorme aqui, mas eu vou pontuar rapidamente em João, né, capítulo 13, dos versículos 1 em diante, que é quando os pés dos discípulos são lavados. E quem é que lava? Não é? É Jesus. É Jesus. Um pouco antes da festa da Páscoa ele faz isso. Ele sabia que seu tempo havia chegado e que partiria deste mundo, iria para o Pai, está escrito na palavra. E ele amou os seus discípulos até o fim. E então, no final da ceia, quando já estava para acontecer uma série de coisas bem complicadas, dentre elas a traição de Jesus, ele levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da cintura, derramou água em uma bacia, começou a lavar o pé dos discípulos, enxugá-los com a toalha, mas Simão Pedro se levantou e disse: Senhor, não podes lavar os meus pés. Mas Jesus disse: o que faço agora não podes compreender, todavia compreenderás mais tarde. Pedro disse: Senhor, não tem como o Senhor lavar os meus pés, jamais lavarás os meus pés. Ao que Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo, é isso que você quer? E Pedro disse: então pode lavar. Pode lavar todo o meu corpo se quiser. Mas Jesus diz: não é necessário o corpo inteiro. Não é necessário o corpo inteiro. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Nós também estáis limpos, mas nem todos. Então, claro, falava de Judas, né? Pois bem, na relação com o ser humano, ainda no capítulo 13, no versículo 34, nós temos uma coisa também interessante. Ele disse assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Instrução boa de Jesus, não é? Pois bem, é isso que a Bíblia nos ensina. É isso que é olhar para o homem, contemplar a beleza, a estética de Deus. Os pequenos grupos, eles desenvolvem esse relacionamento humano, eles contribuem, assim, enfaticamente, a amar como foram amados. Bom, a relação com o ser humano ensinada nas Escrituras, ela tem normalmente nos pequenos grupos uma condição bem evoluída de desenvolvimento. Bom, o conceito de multiplicação, isso está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 3, tem ênfase em três coisas. Como é que se multiplicam coisas no reino de Deus? Pelo fortalecimento, pela transmissão, pela cooperação. Notem a linearidade de todas essas coisas. O fortalecimento pessoal, a transmissão que se dá entre as pessoas, a cooperação uns com os outros. Então, os pequenos grupos fortalecem isso porque, normalmente, na intenção multiplicadora de uma igreja, nós temos a base, que é o compromisso com Deus, nós temos uma agenda prática, que é semanalmente nos encontrarmos, nós temos um foco na reprodução, no sentido de que a evangelização é parte fundamental no trabalho com PGs, e nós temos a preocupação com os não alcançados ainda.
Então, veja como as ênfases são muitas em relação à imanência, né? Ah, mas essa ideia toda não se desenvolve por acaso. Ao longo de muitos anos trabalhando com pequenos grupos, tem uma área que é fundamental e eu pontuo com ênfase, é a parte da liderança. Como é a formação da liderança dos pequenos grupos. Claro que eu ainda estou trabalhando de maneira inicial, né? Mas vamos lá. Como é a liderança? Primeiro, algumas ênfases são muito necessárias em relação à liderança. Adoração a Deus, amor às pessoas e uso adequado das coisas. Esse é o bom líder, que adora a Deus, que ama as pessoas e o que utiliza as coisas como coisas. Pode acreditar, qualquer pessoa que tem dificuldade com esse paradigma aqui jamais será um bom líder, porque ensinará coisas erradas. Tem pessoas que adoram coisas. Opa, quem é que tem que ser adorado mesmo? Ah, é Deus. É Deus, só Deus. Tem pessoas que usam pessoas. Opa, usar pessoas? Não, não, não. É amar as pessoas. Então, não. Não é usar pessoas. Tem pessoas que amam coisas. Opa, não é para se amar as coisas, é para se amar as pessoas. E tem pessoas que usam Deus para conseguir as coisas. Deixa eu falar para você, péssimos líderes. Líderes que são assim, só atrapalham. Eu não gosto de trabalhar com líderes assim. Ou eles têm seu pensamento completamente transformado, ou data vênia, a resposta é não. Eis a liderança. Quer conhecer um líder? Veja como ele adora a Deus. Veja como ele ama as pessoas. Veja como ele usa as coisas. Esse é um sentido muito importante, muito paradigmático, que quem descobre esse sentido encontra respostas para viver. Ok, mas isso é só para dizer que tipo de líder é necessário para um projeto de pequenos grupos. Por quê? Porque a liderança é suporte, porque a liderança carrega, porque a liderança põe em ordem as coisas. É como um dia Paulo disse a Tito lá naquela ilha de Creta. Quando Paulo disse isso que está aqui em Tito 1, 5 a 9. Não vou ler o texto, se você quiser, abra aí as escrituras e veja. Lá Paulo disse, eu vou deixar você em Creta para que você coloque em ordem as coisas restantes. Ou seja, a igreja precisaria ser um exemplo, um paradigma mesmo. Isso precisaria começar com a liderança. Ah, é lá na carta de Tito, inclusive, que Paulo ensina como é que os mais velhos devem ensinar os mais novos, como é que os mais novos devem respeitar os mais velhos, como é que as senhoras mais idosas devem ensinar as jovens, e até como os funcionários devem trabalhar. Bom, assim é a liderança. A liderança é sempre um suporte. Por isso é muito importante que eles tenham uma formação de liderança. Quem são os líderes? Por isso é muito importante que eles tenham uma delegação natural, uma entrega natural, ou seja, qual é o foco do líder? Por isso é muito importante que eles exerçam o acompanhamento e sejam acompanhados também. Ou seja, qual é a operação em conjunto com outras pessoas? E é necessário que eles sejam referências para outros exemplos. A liderança precisa primar pelo sentido de suporte. Por isso, os líderes são muito importantes em um projeto como esse projeto de pequenos grupos. Deixa eu falar da última parte. Essa nossa aula não é tão densa, porque ela está extremamente focada em 4 ideias, né? A transcendência, a imanência, a liderança e o evangelismo. Por isso, nós temos aí alguém tocando uma corneta aí, ou tocando no megafone, né? Porque o evangelismo é um serviço que os pequenos grupos trabalham.
aí tem uma coisa maravilhosa, que é, no sentido de trabalhar, no sentido de lançar a semente, quanto se deve semear? Eu leio um texto aqui da carta de Paulo aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 9, né, versículo 6, 2 aos Coríntios 9, 6, é que eu estou aqui manualmente, propositadamente eu escolhi essa maneira aqui para falar contigo, mas veja o que diz o capítulo 9. Capítulo 9, versículo 6, né? 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Talvez até alguém tenha aberto a Bíblia aí, já viu. Está escrito assim: lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Quanto semear? Generosamente, é o que as Escrituras dizem. Quanto semear? Muito, meu filho, minha filha, muito. Então, os pequenos grupos, eles servem também para que nós semeemos, ou semeiamos, distribuamos as sementes, lancemos as sementes, né? Eis que o semeador saiu a semear. Por isso todo evangelismo tem que ser abundante. A quantidade de sementes tem que ser muito grande. O lançamento tem de ser em todas as direções, com maior possibilidade de germinação, com maior possibilidade de colheita. É assim que é o evangelismo. Pequenos grupos são muito úteis para isso, porque nós convidamos as pessoas, elas vêm às nossas casas, elas veem como nós vivemos, elas tomam do nosso café, elas comem do nosso bolo de milho, elas participam daquele caldo quente, elas leem as Escrituras, elas veem que as pessoas se olham nos olhos. Sementes são lançadas pelo testemunho de como os crentes vivem. Então o evangelismo abundante faz a diferença. De casa em casa, como está escrito lá em Atos 2, né, 42 a 47, onde nós já trabalhamos, porque o sistema é mais ou menos esse daqui. Funciona mais ou menos assim. Reúne-se na igreja, vai para as casas, das casas volta para a igreja, da igreja para as casas e para a vida. O conceito é, trabalha no público, trabalha no particular, tanto o público quanto o particular servem para que as pessoas tenham um input do que é a coisa de Deus, tanto do nível transcendental quanto do nível imanente, para as suas vidas. Elas cultuam a Deus lá no culto de adoração e elas convivem com os irmãos no dia a dia. E isso é o conjunto de duas coisas importantíssimas: a noção cultica e a noção de comunhão. Então, de casa em casa é um conceito muito importante, é um conceito bíblico. Se tem o conceito de casa em casa, então casa, ela reproduz casa. Casa abre a porta de novas casas. E como é que se dá esse trabalho nas casas, né? Novamente, como eu já falei na aula, em uma das outras aulas. Aqui eu chamo de encontro, exaltação, explicação e evangelismo. Em outro lugar, eu chamei de comunhão, a primeira parte, adoração, a segunda parte, instrução, a terceira parte, e missão, a quarta parte. Então, a parte do encontro é a parte da comunhão, a parte da exaltação é a parte da celebração das canções, a parte da explicação é a hora da instrução bíblica, e a parte do evangelismo é quando nós vamos para a missão, cuidamos de pessoas, oramos por pessoas, e colocamos essas pessoas em oração. Se tem a relação de casa em casa ou de casa para casa, também tem a relação de igreja em igreja. Casas abrem casas e igrejas plantam igrejas. É isso que eu quero dizer. Como é que isso acontece? Através de uma tríade que eu ainda vou trazer aqui para vocês, chamada de evangelismo, discipulado e missões, que é parte da minha tese de mestrado
que tem o nome A Urbanidade da Igreja, que eu trato essa questão de pequenos grupos. Na verdade, tudo isso daqui são ênfases da minha tese, chamada de A Urbanicidade da Igreja. Então, se casa gera casa, igrejas geram igrejas também, através da tríade evangelismo, discipulado e missões. Vale a pena pensar o que essa tríade tem a nos ensinar. Igreja planta igreja. A passagem de Atos, capítulo 9, versículo 31, é sempre para nós motivo de alegria, para ver como é que o Senhor operava, como é que o Senhor trabalhava. Veja só, Atos capítulo 9, versículo 31. Cheguei aqui na página, Atos 9, 31. Está aqui. Está escrito assim: assim a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. E por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia dia a dia em número. Bonito de ver, né? Mas é para que compreendamos o como Deus faz a obra dele crescer. Igreja que planta igreja indica que é uma igreja com vigor. Igreja que planta igreja gera filhas e netas de forma veloz. Igreja que planta igreja preserva o senso de urgência do cristianismo. Casa gera novas casas, PGs se multiplicam. Nós temos essa experiência na nossa igreja local. Mas também temos a experiência de igreja plantando igreja. Então nós temos a nossa sede aqui na cidade de São Paulo e temos no bairro de Santo Amaro, um bairro da cidade de São Paulo, e temos as nossas congregações. Temos 3 congregações em andamento, igreja plantando igreja. Por quê? Porque entendemos que nossa igreja está em pleno vigor, gerando filhas e netas de forma veloz, preservando o senso de urgência do cristianismo, fazendo evangelização, fazendo discipulado, cumprindo o senso da missão. Mas quais são os elementos necessários no plantio de novas igrejas? Aí eu pontuo algumas coisas aqui, que são de cunho filosófico num primeiro momento, mas muito importantes, você vai entender daqui a pouquinho. Elementos necessários no plantio de novas igrejas. Oração. Quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Objetividade. Um grupo ora, planeja e trabalha com este objetivo específico. Teologia. Mais bíblica do que funcional. Nem todo novo pensamento é produzido pelo Espírito Santo. É importante pensar. A Bíblia, o Evangelho e a Grande Comissão são coisas antigas. Então, muita novidade não cheira bem. Perseverança, 3 a 6 anos em média, com ensino, com pregação e cuidado, que é aquela ênfase de Mateus, capítulo 4, versículo 23, que Jesus percorria todas as cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades que havia entre o povo, né? Elementos necessários no plantio de novas igrejas? Prática, relacionamento com o povo, evangelização e discipulado dos novos na fé, encontro no templo, treinamento e multiplicação. Comprometimento? Envolvimento da liderança na visão, paixão e estratégias, dentre elas, pequenos grupos. Pode acreditar, uma igreja saudável reproduz saúde. Aliás, eu utilizo muito essa terminologia. Não tenho a ideia de trabalhar para que igrejas cresçam. Não tenho a ideia de trabalhar para que igrejas fiquem enormes. Não é esse meu intuito. Nunca foi, na verdade. Mas cada vez isso é mais claro para mim. Não se trabalha por igrejas grandes. Trabalha-se por igrejas saudáveis. Nem sempre é fácil. Mas é um ideal mais digno, talvez. O que é uma igreja saudável? Mais vibrante espiritualmente,
mais viva em atitudes, mais alegre em gratidão, mais amorosa em caridade, mais firme em meio à perseguição. Que bom seria ter uma igreja assim, não é verdade? Bom, a última parte tem a ver com metodologias, então, né? Como é que se trabalha? Que estratégia se usa? Como é essa semeadura de Marcos 4:3? Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Bom, uma metodologia fundamental para mim é unir duas coisas, qualidade e quantidade. Como é que nós trabalhamos esses dois pontos, qualidade e quantidade? Qualidade e quantidade tem a ver com um processo integral. Tem a ver com um organismo consistente. Tanto numérico, que tem a ver com membresia, tanto orgânico, que tem a ver com liderança, tanto conceitual, que tem a ver com contextos, tanto assistencial, que tem a ver com diaconia. Veja, eu estou trabalhando o sentido de serviço consistente a partir de um processo integral de gente que quer trabalhar saúde espiritual na igreja. E como é que se faz isso quando se trabalha com evangelização? Que a recepção de novos membros deve ser o resultado do trabalho que foi feito. Qual é o trabalho? O trabalho de evangelização, trabalho de discipulado, trabalho de missão. Aqui eu não estou falando de obesidade cristã nem de inchaço eclesiástico. E o que é isso? As transferências, os ajustes, as acomodações, pessoas saindo de igrejas, indo para outra igrejas, e muita gente achando que isso aí é a evangelização. Isso aí é outra coisa, isso aí é um trânsito religioso de pessoas que muitas vezes só estão de mal com as suas igrejas, não gostam das suas igrejas, e então estão procurando outras igrejas para gostar. Isso tem a ver com turismo religioso. E eu não estou falando disso. Estou falando de um tipo de qualidade que aparece a partir da evangelização, do discipulado e da missão. E onde se estabelece isso com mais propriedade ou com mais intensidade? É no pequeno grupo. Deixa eu falar da expansão em capacitação interna, ou seja, no treinamento de pessoas para desenvolver competências. Isso é uma coisa muito importante, tem a ver com a qualidade que proporciona uma igreja que trabalha melhor áreas específicas. O aprofundamento de conhecimento, não como uma teoria só a mais, mas quando eu falo do conhecimento, eu estou colocando aqui um conceito ambivalente. O conhecimento de Deus e o conhecimento do ser humano. E um serviço constante aos povos, não como um ativismo social, mas como um ato de misericórdia. Isso é qualidade cristã. Então, quando eu digo que eu trabalho pelo crescimento, eu trabalho por esse tipo de crescimento. E eu já estou caminhando aqui para o final e quero lembrar, porque é que a gente vai voltar a esse assunto em outro momento das nossas aulas, mas eu quero deixar uma metodologia bíblica que me parece importante saber. Como é que a Bíblia mostra que aconteceu a evangelização, o discipulado e a missão. Como é que Jesus, Pedro, Estevão, Paulo, Barnabé, tantos outros trabalharam? Eu poderia dividir isso aqui em muitas formas, mas eu estou dividindo nesse momento em 4 formas. Eles trabalhavam com estruturas públicas, eles trabalhavam com estruturas privadas, eles trabalhavam com o foco estrito e trabalhavam também com o foco amplo. O que eram isso? Essas coisas? As estruturas públicas eram as praças, eram as escolas, eram cenáculos, eram areópagos, né? Tanta coisa. Então eles utilizaram bem as estruturas públicas. Infelizmente hoje a maioria das igrejas não utiliza mais estruturas públicas. Mas na Bíblia isso foi utilizado e muito. Também utilizaram muito as estruturas privadas. Quais eram? A principal delas, seguramente, foram os lares.
as casas. Ah, eu vou mostrar isso. Temos tempo, né? Quando você acompanhar comigo, por exemplo, o número de casas abertas nas Escrituras nos mais diferentes momentos e ambientes e situações e cidades e igrejas, você vai perceber como essa estrutura privada foi utilizada nas Escrituras. O foco estrito era o discipulado pessoal e foco amplo era o discipulado não pessoal, mas impessoal. Era o anúncio, era a propagação, o querigma. Então, o discipulado pessoal era ensino, e o foco e o discipulado amplo, ou seja, a exposição ampla, era para todos. Então, o discipulado pessoal era o cuidado com a pessoa, e o discipulado intenso, né, ou seja, o foco amplo, eram, por exemplo, cartas, né, as epístolas de Paulo e muitas outras formas, claro. Instruções, muitas formas, né? Então eu digo que nós temos aqui uma metodologia de trabalho na evangelização que passava por isso: estruturas públicas, estruturas privadas, que são as casas, os pequenos grupos nas casas, um foco estrito, que era o discipulado, e um foco amplo, que era a comunicação, a pregação. Bom, isso tudo para formar a igreja. A igreja que é formada por pessoas. O que lhe parece? O conceito no templo e nas casas. No templo, de maneira transcendental. Nas casas, de maneira imanente. O conceito de liderança. Como devem ser os líderes para um trabalho assim? No templo e nas casas. Como deve ser o evangelismo que se faz para com todas essas pessoas, o cuidado que se tem para com todas essas pessoas, não é? Ou isso nós aprendemos hoje, ou estamos aprendendo a partir dessa aula, com o nome Templo e Casas. Ainda tem muita coisa para a gente ver nessa disciplina, nós estamos só começando. Mas eu te agradeço muito, muito obrigado mais uma vez. Nos encontraremos aqui na nossa próxima disciplina. Na nossa próxima aula, na verdade, dentro desta disciplina que é pequenos grupos. Isso faz parte da nossa base, da nossa estrutura de teologia prática. Deus abençoe com graça onde você estiver. Até a próxima aula, se Deus quiser.